Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir aqui com vocês uma passagem que está aqui em João, capítulo 8, versículo 31, que o Senhor nos diz o quê? Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serás meus discípulos, e conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer o quê? Se nós permanecermos na palavra, né? Quer dizer, não podemos ir para a igreja para estar esperando o pastor salvar a nossa vida. Entre linhas, quer dizer isso aqui. Que se conhecer, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Então, se meditarmos aqui, não irmos para a igreja para sentar lá, ficar esperando o pastor salvar a vida, como é o que acontece com muita gente, porque cristãos evangélicos que estavam dentro da igreja e viram aí nesse período de política, que a igreja colocaram partido político dentro da igreja, e eles não estranharam nada que há algo errado, porque os frutos não correspondem aos frutos do Espírito, o que foi colocado lá dentro. Deus não é Deus de divisão, não é Deus de violência, de ódio, de mentiras. Deus é um Deus íntegro. E a palavra deles, Tiago 1,7, diz o quê? Não colocar coisas mundanas dentro da igreja, o Espírito Santo sai, né? Não podemos, tem também no Salmo 94:20, diz o que? Não podemos nos associar, né? A políticos, quer dizer, a governos humanos, porque isso aí acaba profanando, né, a igreja e causa e perverte a causa justa, que é a igreja, que é outro sentido. No caso, a igreja estava passando o mundo necessitando aí da igreja, está levantando fundos, agariando os fundos, como muitas outras igrejas estavam fazendo, para sanar a fome, para solucionar os problemas. Esse é o papel da igreja, não é papel de estar fazendo campanha política indeterminada partido, porque interessado em altos dízimos que o candidato está derramando lá dentro, e não pode, é pecado. Não podemos receber, não podemos receber, né? Aqui em Deuteronômio 16:19 não podemos receber tributo de pessoas que não são do corpo da igreja, entendeu? Que vem para cá, se associa por um determinado tempo para passar política ali e quer derramar dinheiro para poder a igreja se vender, né? E com isso ainda profana a igreja e profana o corpo coletivo, que o pastor se vende e ainda leva o rebanho dizendo que está dentro da palavra, e as pessoas não estão examinando que há algo errado, porque o que está em virtude ali do assunto não corresponde aos frutos do Espírito, e sim da carne. Mas muitas pessoas chegam cansadas, vão lá na igreja só para ouvir, não vão para meditar. Então o Senhor está dizendo o que aqui, ó? No João 8, se vós permanecesse na minha palavra, verdadeiramente será meu discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque se a gente não meditar na palavra, a gente ficar esperando o pastor lá. O pastor é humano. E deixa eu ver, meu Deus, Mateus, Miqueias 7:2-3, está dizendo o quê? Não há governo justo sendo pessoa humana, sempre há a tendência de se corromper. Se sempre houve a corrupção em Mateus 4:8-10, o Senhor Jesus foi tentado a oferecer a ele o quê? O reino, as riquezas e as glórias humanas, para ele adorar o governo humano. Mas Jesus não se dobrou. Por quê? Porque estava no Espírito. E se a igreja sai do Espírito e entra na carne, ela vai se dobrar, como foi o que aconteceu. Se dobrou ao governo humano, botou partido político, profana a igreja, divide pessoas, esfria pessoas, a igreja fica numa situação ordinária e ainda traz maldição para a nação, porque desobediência da palavra da igreja, dos líderes, traz maldição para a nação. Cada pecadorzinho vai responder pelo seu pecado, no caso, no mundo, que a igreja se preocupa tanto com o pecado do mundo, de cada um que vai responder por si só.
e não se preocupa com o pecado deles de sair da palavra, que o cargo que vem sobre o pecado, a resposta do pecado que vem, é sobre a nação, porque é a palavra de Deus que está sobre a nação ali, ó, e eles desobedecem lá, então através dessa desobediência da palavra, traz maldição para a nação e a gente não sabe. Então, cabe a nós como membros da igreja, não ficar vacilando dentro da igreja, meditar na palavra para quê? Para amanhã ou depois, quando nós subirmos, Deus dizer, eu vos conheço, realmente estava lá me servindo e não servindo o pastor, porque a partir do momento que o pastor está lá, fora da palavra, botando partido, querendo que você volte no interesse dele mundano, porque ele está recebendo dinheiro, e você vai lá e volta e traz maldição, você está também, a respeito disso, você não está servindo a Deus, você está servindo a homem. Porque lá em Atos 5:29, Deus diz o quê? O importante é obedecer a Deus, ainda que desobedeça aos homens, se estiverem fora da palavra, como no caso aí dessas políticas, está fora da palavra. Quem estiver obedecendo a pastor, glória a Deus que não foram todos, que muita gente, glória a Deus, está orientado na palavra e sabe que pastor não tem nada a ver de se colocar como acima de Deus, querer ser mais do que Deus para lhe apontar, ó, vote nesse aqui que esse vai fazer bom governo, esse não vai. E ele não é Deus para saber. Deus sabe, nem por isso nos aponta, ó. Não, ele nos deixa livre para exercermos nosso livre-arbítrio, para depois não nos queixar. Então, pastor quer assumir esse papel de a Deus. E o que mais me indigna é que eles não querem reconhecer que estão errados. Então, fica difícil você querer, entendeu? Convencer as pessoas quando as pessoas não reconhecem que estão em erro. Fica difícil querer mudar essas pessoas quando elas não reconhecem que elas não veem problema nas próprias atitudes delas. Então fica difícil, né? Não querem se converter, assumir, não, realmente nós erramos, vamos nos converter, não. Então, cabe a cada um de nós, membro da igreja, estar lá orientando, verificando. O que está fora da palavra, não obedeça, porque pastor, a igreja é um evangelho de servir e não querer ser servido. Acima de tudo, as convenções que se fazem hoje aí desses evangelhos, que tudo é possível dentro desses evangelhos aí, se vê dessas igrejas aí. Existem as igrejas certas, mas até você estar sabendo qual é a certa e qual é a errada, quem é certo vai dar trabalho para convencer as pessoas. Porque no meio desse trigo aí, tem muito joio que quando amassa vira veneno e você vê que vira. Porque um evangelho de violência, de mentira, de ódio, não é um evangelho que é trigo, é o joio. O trigo amassado vira o pão, o joio vira o veneno que você vê aí. Então é necessário separar esse joio do meio do trigo aí. Porque, meu amigo, fica difícil. E você que é um evangélico dentro de uma igreja dessa que não vê esse joio aí para virar veneno, você está se misturando também? Você tem que se converter, porque você não vai ter o prazer de ouvir Deus te dizer, eu te conheço, porque você estava lá no meio, entendeu? Fazendo as concessões junto do pecado. Então, gente, acorde, não aceite. Igreja que tem partido político, ela pode ter até as preferências dela, mas partido político está profanando, imundiçando a igreja, e você está colaborando para que venha a maldição para a nação. O papel da igreja é o quê? É se levantar, é orar onde vê necessitados, ela ir lá, ó, para fazer o papel dela. Agora é evangelho do querer ser servido, do jatinho dos aviões, faz concessões. Aí você vê que outra igreja aí outro dia ungiu uma pessoa que cometeu crime bárbaro, frio, como pastor. Por quê? Porque essa pessoa tem visibilidade mundana e as pessoas vêm curiosas para ver, que era um ex-famoso aí, e através disso enche as igrejas de pessoas. Então você vê que tem igrejas aí que não estão preocupadas em sarar, em curar, em que as pessoas têm entendimento, estão interessadas em multidão, para com isso agarinhar dízimo, agarinhar ofertas, não estão preocupados em salvar ninguém. Então vocês fiquem alertas para meditar na palavra, porque aqui, ó, em João 8, 31, o Senhor está dizendo, se permanecer, se meditar a palavra, será discípulo dele. Do contrário, meu amado, você
Tá lá passando tempo da igreja, entendeu? É discípulo, você é discípulo do pastor, porque você está obedecendo tudo que ele diz, não medita na palavra. E se você está meditando na palavra, ele diz aqui, ó, você vai conhecer a verdade e a verdade libertará. Como muita gente aí foi liberta desse jugo que pastor queria impor e não se arrepende, porque eu pensei que eles iam se arrepender, eles não se arrependem, que eles ainda voltam a dizer, eu não vou em determinado estado, bababá, porque lá é inimigo da igreja. Inimigo da igreja o quê? Nós temos que ser inimigo do mundo e amigo de Deus, para não estar obedecendo coisas que estão fora da palavra, para não trazer maldição para a igreja. Então, pessoal, fique alerta para vocês, orem, meditarem aqui, ó, João 8, 32, e conhecerem a verdade, porque a verdade vos libertarão e vocês terão o prazer de o ver. Deus dizer, eu vos conheço, para não dizer, aparta de mim que eu não te conheço, você serviu ao pastor. Forte abraço, até o próximo encontro.